Boa noite a todos, meus irmãos. Antes de mais nada, eu gostaria de trazer um pequeno esclarecimento. As leis morais são distribuídas num estudo sistematizado da doutrina espírita, que é numa apostila dividida em 2 tomos. O tomo segundo é o que vem tratar exclusivamente das leis morais. E acreditem, a lei de destruição é a ovelha negra das leis morais. E eu digo isso a vocês porque há 4 anos eu já estou nesse grupo de estudos e a lei de destruição é um capítulo interminável. As discussões são muito intensas e é um tema muito polêmico porque quando nós lembramos da palavra destruição, só nos vem à mente aniquilamento, só nos vem à mente o nada, só nos vem à mente a ideia de que algo está se acabando, deixando de existir, perecendo. Mas a destruição pregada como uma lei moral, a destruição que nos foi ensinada pelos Espíritos, por Jesus, ela não deve ser entendida com essa concepção tão materialista. A destruição é o ponto inicial de um ciclo de transformação. Mas nós, ainda muito apegados à matéria, não conseguimos fazer essa interpretação. Não conseguimos enxergar a destruição como o início de uma nova coisa. E para provar isso a vocês, basta pararem para pensar. O que foi que comemos hoje à noite? Derivou ou de um animal ou de uma planta, que precisou ser destruída. Não deixou de existir, mas passou por uma transformação. Aquela matéria orgânica, aquelas proteínas, aqueles carboidratos presentes na planta, no animal, vão ser transformados em nutrientes para que o nosso corpo consiga estar aqui agora, com saúde. Então, da mesma forma que nós devemos entender a destruição do nosso alimento como o início de um processo de transformação, devemos levar essa interpretação para todos os aspectos em que a destruição se apresenta em nossas vidas. Mas, para fazer isso, precisamos inicialmente desmistificar esse nosso materialismo. Sabemos que somos espíritos imortais. E espíritos imortais, consequentemente, não podem ser destruídos. Logo, aquilo que está sujeito à destruição é porque está nos planos de Deus que essa destruição aconteça. A renovação, a transformação, o melhoramento, o amadurecimento vai sempre começar com algo que está se destruindo. Então, feitas essas considerações iniciais, é preciso agora dividir a destruição em 2 grupos. A destruição abusiva e a destruição necessária. Vou começar pelo bom. Destruição necessária. Por que seria a destruição necessária em nossas vidas? Por vários aspectos. Em primeiro lugar, a destruição vai nos auxiliar na nossa renovação. Para que nós mudemos de emprego, é preciso destruir a ideia que nós temos do emprego antigo. Para que nós possamos dar o perdão a alguém, eu preciso destruir em mim aquele desejo de ódio, de vingança, de rancor. Para que eu consiga realizar um trabalho de caridade, eu tenho que destruir dentro de mim o egoísmo. Então, essa destruição vai nos facultar a renovação diária, a transformação do nosso eu, a reforma íntima, que é tão pregada hoje em dia, não só no Espiritismo, mas em todas as outras religiões. Além disso, a destruição vem nos auxiliar em um outro aspecto, que é nos mostrando que a matéria é perecível. Eu não posso, eu não devo e eu não preciso me apegar a algo que tem data de validade para acabar. Por que eu vou perder uma existência inteira tendo raiva de um parente, tendo raiva de um colega de trabalho, porque ele arranhou o meu carro? Por que eu vou perder a minha honra, a minha dignidade? Por que eu vou comprometer a minha sanidade mental por causa de um aparelho celular?
por causa de um cômodo da casa, por causa de um móvel fora do lugar. A matéria é perecível. Ela está aqui para nos auxiliar durante aquele momento, mas ela tem prazo de validade. E a matéria foi criada justamente com essa intenção. Outro aspecto da destruição necessária, a transformação da natureza. O capim que cresce alimenta os animais, que a seu turno vão nos fornecer o leite, vão nos fornecer a carne, nós vamos utilizá-lo como alimento e vamos fazer com que isso se transforme em benefício. Então, se isso está se transformando em benefício, nós estamos fazendo parte da cadeia alimentar. Todos nós vimos isso nas aulas de biologia, no ensino fundamental. A professora fazia um círculozinho na parede, aí botava o capim para o boi, do boi para o homem, do homem voltava para o capim, porque quando a gente é enterrado, né, volta para a terra para alimentar as plantas. Nunca vi capim crescer em túmulo de ninguém, mas as professoras diziam isso, então a gente faz essa assimilação. Mas a questão é que a lei de destruição vai contribuir para a manutenção do equilíbrio da natureza. Imagine se todas as vacas, desde a Idade Média, estivessem no planeta, não ia ter espaço para ninguém. Imagine se as florestas, elas não tivessem sido de uma forma adequada, podadas, tivessem sofrido um certo desmatamento, as cidades não existiriam. Então é necessário essa destruição para a manutenção do equilíbrio também da natureza, para que haja sempre uma forma linear que mantenha o sistema como ele deve ser. E hoje, muito se percebe a inserção destrutiva que alguns animais causaram quando foram adentrados em ecossistemas que não eram seus. Todo mundo gosta de coelho. É um animal que parece ser inofensivo, bonitinho, fofinho. Mas o coelho é uma praga na Austrália. Porque lá na Austrália não existem predadores para os coelhos. Não existem animais que se alimentem deles. Então eles acabam se tornando uma praga, porque eles dizimam plantações inteiras. E o coelho foi levado para lá sem que se pensasse quais as consequências ele traria ao ser colocado naquele ecossistema. Então, hoje em dia, o governo estuda mecanismos e está procurando inserir animais selvagens, cães selvagens, lobos selvagens, naquele ecossistema para que volte a haver um equilíbrio. Então, a solução seria a destruição regular, adequada, moderada, de algo que está em excesso. Então, vejam, meus irmãos, que a destruição ela vai estar sempre se mostrando de uma forma, vai estar sempre nos apresentando uma face que nós não conseguimos enxergar antes. Por outro lado, esse desapego à matéria, ele vem incitar em nós a prática do bem, a prática da caridade. Se eu sei que aquilo vai perecer, eu devo então, ao invés de guardar e deixar que aquilo se perca, distribuir ao próximo. Jesus falou, não amontoem em seus celeiros, porque lá a traça vai comer, lá os vermes vão comer, aquilo se estraga. Dê aos próximos, dê àqueles que não têm nada. Esse acúmulo desarrazoado é um problema da humanidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, o irmão Lacordaire, ele diz isso. O amor aos bens materiais é um dos maiores entraves ao adiantamento moral do homem. Porque nós acabamos criando necessidades diante desses bens materiais. Necessidades que nós não tínhamos. Hoje em dia, viver sem celular é uma coisa quase impossível. 20 anos atrás, ninguém precisava de celular. É uma necessidade que nós criamos. Mas eu falo disso um pouco mais à frente, certo? Então, é necessário haver o desapego aos bens materiais e por isso que nós temos diariamente provas de que a matéria é tão perecível. Nós trabalhamos, lutamos, nos esforçamos durante um ano inteiro para conquistar um carro novo, por exemplo.
Mas basta uma chuva que a tinta do carro já fica feia, basta passar num buraco que o carro fica desalinhado, basta arranhar a parede que parece que aquele bem já não tem aquele mesmo valor. Nós já ficamos com um certo desgosto. E isso é um sentimento incutido inconscientemente para que nós tenhamos essa certeza de que a matéria ela não deve ser tão valorizada. Nós não devemos colocar a matéria acima dos bens espirituais, que são aqueles que nós conseguiremos levar para o plano espiritual. São aqueles que serão o nosso cartão de apresentação no outro plano. Não irão perguntar qual faculdade eu fiz, qual emprego eu exerci. Vão perguntar quantas lágrimas eu sequei, quanta paciência eu tive, quantas vezes eu amparei aqueles que me procuraram. Mas também existe uma outra faceta. Não é apenas se desapegar da matéria, mas é saber administrá-la com propriedade. O desapego é uma coisa, esbanjar, desgastar, desperdiçar é outra. Esbanjar fortuna é muito mais uma prova de egoísmo do que mesmo de caridade. É uma demonstração, na verdade, de negligência, porque nós somos depositários de Deus. Se eu recebi esse corpo com saúde, eu devo devolvê-lo com saúde. Se a mim coube administrar uma certa fortuna, eu tenho que fazer com que ela seja bem administrada. Se eu sou pai, se eu sou mãe e eu tenho a missão de educar aqueles filhos, eu tenho que dá-los a Deus no bom caminho. Eu não devo agir como algumas pessoas de forma negligente, sem ter a devida previdência, procurando, como a passagem do Evangelho diz, o rico dá milhões às claras, dá para que todos vejam e comentem esse seu ato, mas se for num lugar escuro em que ninguém esteja vendo, ele não tem coragem de dar uma única moeda. Essa é a verdadeira caridade? Seria esse o ensinamento puro que Jesus nos deixou? Certamente que não. Essa negligência, ela vai ser também um modo de testar aqueles que receberam muito. Porque, ainda que a destruição deva acontecer, ela precisa acontecer seguindo as leis naturais. Eu não devo acelerar esse processo de destruição. Eu não devo fazer com que algo que vai perecer naturalmente acabe perecendo bem antes do tempo, usando como próprio exemplo o corpo. Se eu reencarnei e o meu planejamento diz que eu vou desencarnar com tantos anos por uma doença natural, eu tenho que fazer com que isso se cumpra. Mas se antes do desencarno eu já fico usando excessivamente da matéria, se eu me drogo, se eu bebo demais, se eu fumo demais, se eu não cuido da minha alimentação, não faço exercícios físicos, o meu corpo vai ficar mais debilitado. E aí a destruição que iria acontecer naturalmente foi provocada por uma negligência minha. Então, meus irmãos, tenhamos em mente a ideia de que essa destruição que irá acontecer, naturalmente, deve seguir o curso da natureza e não ser antecipada, provocada pelo homem. E isso é algo que nós estamos enxergando hoje em dia. É o outro lado, a destruição supérflua. Nós vivemos hoje um momento denominado consumismo. Eu acho que é quase um estado de organização social. Não vivemos mais uma democracia, não vivemos mais o capitalismo, vivemos o consumismo. Nos últimos 30 anos, a humanidade consumiu 33% de todos os recursos naturais do planeta. Quer dizer que toda a história da humanidade anterior aos últimos 30 anos não tinha consumido isso. O que é pior, nos últimos anos, 80% da vegetação natural do planeta foi desmatada. Esse foi um censo realizado em 2012. 80% da vegetação natural não existe mais. Vocês imaginem
como é, por exemplo, o modo de vida nos Estados Unidos, onde as pessoas produzem diariamente 3,6 quilos de lixo, cada pessoa, por dia. 90% dos recursos hídricos do planeta estão comprometidos por contaminações das mais variadas formas. Nós temos um rio aqui na nossa cidade, e quem passa pela ponte vê o estado. Todos nós vemos constantemente nos noticiários a espuma causada pelo derramamento de materiais químicos no rio Tietê, na cidade de São Paulo. Uma cidade que está passando por uma seca, mas tem um rio correndo no meio de suas ruas. Um rio completamente contaminado. Isso é uma demonstração do desperdício. É uma demonstração da destruição abusiva que está comprometendo a sanidade do nosso planeta, que está começando a comprometer o nosso bem-estar. Todos nós acabamos sendo vítimas do excesso de gases poluentes que são lançados pelos automóveis, pela indústria. Todos nós somos atingidos pela contaminação dos lençóis freáticos, que vão fornecer a água que nos alimenta, que nos abastece. Todos nós somos comprometidos pela contaminação do solo, com materiais extremamente tóxicos. E aí, uma hora, o planeta, no ritmo que se encontra, não vai aguentar. As previsões é que, se continuarmos nesse ritmo, em 50 anos vão ser necessários de 3 a 5 planetas para abastecer a humanidade. Mas, em um dado extremamente oposto, o planeta produz hoje o suficiente para alimentar 3 vezes a população que temos. Mas existem pessoas morrendo de fome. Então, em algum lugar, nessa cadeia produtiva, tem muita coisa sendo desperdiçada, sendo destruída de forma abusiva, de forma negligente. Nós devemos voltar aos ensinamentos de Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Minha mãe segue essa lei de Lavoisier. Lá em casa, vasilha de sorvete é para botar feijão. A vasilha de margarina ela guarda porque quando quer levar o bolo para uma vizinha, para alguém, aí já leva na vasilha de margarina com tampa, não precisa nem devolver, porque se levar na Tupperware ela pede de volta. O copo daquele molho de tomate fica lá também, porque se quebra muito copo, né? Então deixa ali. E às vezes eu digo, mãe, tudo bem, tem que reciclar, mas chega uma hora que a senhora não precisa guardar até caixa de papelão não, porque aí só dá traça, vem cupim, vem tudo. Mas se nós começarmos a analisar o conteúdo do nosso lixo, nós vamos ver que nós desperdiçamos muita coisa que poderia ser utilizada. Hoje em dia se fala muito em sustentabilidade. E aliado a essa sustentabilidade, os ecológicos, eles falam que existem a lei dos 3 R's. Reciclar, reutilizar, reduzir, e tem um 4º R que alguns estão colocando, que é o reeducar. Porque não adianta apenas reciclar, reutilizar e reduzir, se nós não colocarmos na cabeça daquelas pessoas que é preciso uma nova consciência, uma nova educação. Quantas coisas nós poderíamos utilizar várias e várias vezes e nós descartamos logo de primeira? A vasilha do sorvete, por exemplo. Não tem decepção pior do que você abrir o congelador pensando que é um sorvete de flocos e ser feijão. Devia colocar um papelzinho assim dizendo feijão com letra bem grande. Mas não tem uma utilização providencial? Quantas vezes nós acabamos simplesmente quebrando uma coisa e nós jogamos fora, ao invés de mandar consertar? E acreditem, nós estamos fazendo isso inclusive com os nossos relacionamentos. Quebrando, jogando fora, procurando outro. E a receita mágica do sucesso não é jogar fora, é consertar. Quantas coisas nós deixamos lá em casa, e só porque a gente não quer ter a paciência, a gente diz, não, vou jogar fora.
Às vezes é a pilha do controle que tá fraca, mas a gente joga o controle. E nós estamos criando esse hábito de uma forma que ele acaba acontecendo com tanta naturalidade que nós não percebemos. Jogamos fora e procuramos sempre estar nos reabastecendo cada vez mais. Como eu falei, nós estamos criando necessidades que o homem não tinha antigamente. Precisamos aprender a distinguir o que é necessário do que é supérfluo. Eis o grande desafio dessa atual geração. No último grupo do ESD, quando estávamos trabalhando sobre isso, eu perguntei a todo mundo. Cada um vai ter que falar uma coisa que é necessária em sua vida. E as respostas foram bem prudentes. Necessário é dormir, é se alimentar, é ter Deus, é ter paz no coração. E em seguida eu perguntei, então me digam agora o que para vocês é supérfluo. No dia só tinha garotas na turma e todas disseram bolsas e sapatos, né, Sueli? Bolsas e sapatos. E aí eu falei, olha gente, para mim, necessário é isso aqui, celular. E supérfluo? Celular também. Mas como? A mesma coisa? É, a mesma coisa. Porque o uso que eu vou direcionar ao celular vai fazer dele necessário ou supérfluo. Ele é necessário porque se eu sofrer um acidente de trânsito, eu posso ligar para alguém e ir em meu socorro. Se eu estiver em casa e sentir alguma coisa, eu posso ligar para o SAMU. Se eu preciso com urgência falar com alguém, o celular está ali. Quando eu preciso colocar umas anotações para fazer a palestra, está aqui. Mas como é que o celular se torna supérfluo? Quando alguém sofre o acidente e eu vou tirar uma foto para colocar no Facebook e eu não vou prestar socorro. Quando tem alguém ao meu lado conversando comigo e eu estou aqui. Tá certo, tá bom. E isso faz do celular supérfluo. O uso que eu estou fazendo vai trazer prejuízos não só para o aparelho, que fica sobrecarregado, com pouco tempo precisa ser trocado, como também para mim mesmo. Quantos almoços em família eu deixo de aproveitar porque estou no WhatsApp? Quantos pedidos de desculpa eu deixo de dar porque eu acho que a pessoa vai ligar para mim, quando eu posso ir lá na casa dela? Quantas cenas, quantas festas, quantos eventos eu deixo de aproveitar porque eu estou tirando foto para colocar no Instagram? Isso é um uso desnecessário. E isso faz do celular supérfluo. Então, meus irmãos, vamos pensar em todas as coisas que nós achamos que são necessárias, mas na verdade são muito supérfluas. As necessidades que nós criamos e que, de certa forma, nos escravizam. Chico Xavier dizia, eu só tenho um par de pernas, então eu só preciso de um par de sapatos. Quantos pares de sapatos nós temos? Quantas vezes eu procuro trabalhar mais do que o meu corpo suporta para poder acumular um pouco mais e comprar um iPhone? Quantas vezes eu viro à noite para fazer um trabalho da faculdade, quando eu tinha um mês inteiro para fazer isso, mas eu preferi estar jogando no PlayStation, ou então assistindo a novela? Quantas vezes eu perco a oportunidade de doar uma roupa que eu já não uso mais, mas eu deixo lá no guarda-roupa, porque possa ser que um dia eu tenha vontade. Enquanto tem pessoas que estão nas ruas que não têm um pano sequer para cobrirem seu corpo. E já fazendo a propaganda do bazar, né, Marcelo? Quem tiver roupa em bom estado, que quiser trazer, nós estamos recebendo para o bazar beneficente da Casa do Caminho. Roupas em bom estado, viu? Também a cueca furada não pode, né? Então, meus irmãos, muitas vezes esse ato, essa resistência em fazer a renovação do que nós temos, é uma forma de egoísmo que nós não queremos enxergar. Porque quando eu vou limpar o guarda-roupa,
enquanto eu estou dobrando e selecionando o que eu quero e o que eu não quero, eu também vou limpando a minha mente. Eu vou pensando em quantos perdões eu deveria dar, eu vou pensando em quantas coisas eu deveria fazer, eu vou pensando nas atitudes que eu poderia ter tomado para melhorar a minha vida, ao invés de só ficar reclamando. Nós temos que criar esse hábito de reciclar nossos pensamentos, reciclar nossos sentimentos, reciclar, inclusive, aquelas mágoas que nós deixamos sempre aqui, que ao passar dos anos vão se transformando em angústias profundas, que com o passar dos anos se tornam enfermidades que a medicina não consegue entender, porque ela não começou no corpo, ela começou no nosso emocional, ela começou no nosso espírito, no nosso orgulho, no nosso egoísmo, e não há remédio no mundo material que cure isso. A cura vai estar sempre na transformação íntima, na prática do bem, na vivência do Evangelho, como Jesus nos mostrou. Mas, meus irmãos, não fiquem achando, por outro lado, que o trabalho ele é condenável, certo? A lei de trabalho já teve a palestra? Ainda não, né? Pronto. A lei de destruição, ela está bem próxima da lei de conservação, que por sua vez também tem muita relação com a lei de trabalho. Porque à medida que as coisas precisam ser destruídas, outras precisam ser criadas. E vai ser o trabalho que vai criar essas novas coisas. E aquilo que é necessário vai ser conservado. No Livro dos Espíritos, na questão 719, a espiritualidade responde a Kardec: Deus só proíbe o abuso, por ele ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que este seja conseguido de forma honesta e não às custas de outrem, e que esse trabalho não venha a diminuir nem suas forças físicas, nem suas forças morais. Ou seja, todo trabalho que eu exercer de forma digna, de forma sincera, honesta, que não traga prejuízo ao meu próximo, ele é louvável. Mas, caso aquilo que me incentivou a procurar esse trabalho venha a diminuir minhas forças físicas ou minhas forças morais, eu tenho que ficar em alerta com relação a isso. É a questão que eu já tinha comentado, o trabalho excessivo que traz prejuízos à saúde. Eu posso ser o trabalhador mais honrado do mundo, mas se eu estou trabalhando demais e isso está me trazendo prejuízos físicos, se eu não estou dormindo bem, se eu não estou me alimentando bem, estou ficando estressado, estou começando a ficar depressivo, eu tenho que parar. Porque se eu estou trabalhando, eu tenho um fim. E se esse fim é apenas acúmulo, é apenas um bem-estar excessivo, eu tenho que começar a ter consciência de que antes de eu conseguir esse bem-estar, eu vou estar conseguindo prejudicar a minha saúde. Então, de que adianta eu ter uma casa na praia, um carro do ano, os melhores aparelhos telefônicos, se eu fico acamado o dia todo? De que adianta eu passar o ano inteiro me privando de ter férias, para no dia que eu tirar as férias, eu estou tão cansado ou tão doente que eu vou ter que ficar internado no hospital? E nós vemos isso acontecer com muita frequência. Existe hoje um termo que é a dominação daqueles que são viciados em trabalhar. E isso é uma doença da modernidade, porque as pessoas estão criando um ato mecânico de estarem sempre ali naquele ambiente. E aí, quando tem um momento de lazer, elas têm que cuidar da própria saúde. Por outro lado, existe a diminuição das minhas forças morais. Quantas vezes o excesso de trabalho não cria em mim a cobiça, o desejo de estar sempre crescendo? Isso faz com que eu não tenha escrúpulos, que eu queira passar por cima dos meus colegas para receber uma promoção, que eu queira prejudicar um profissional que realiza o mesmo trabalho que eu, mas eu quero ter mais mercado, então eu vou prejudicá-lo. Quantas vezes esse trabalho excessivo não faz de mim uma pessoa avarenta, uma pessoa egoísta,
que ao invés de auxiliar aquele que vem me pedir, eu vou fazer um discurso da minha vida de sacrifícios. O Evangelho fala isso. De que adianta chegar para alguém que está passando fome e dizer: olha, se você tivesse estudado como eu, tivesse trabalhado como eu acordei de 5 horas para começar a estudar, trabalhava todo dia de sol e sol. Eu não tenho que me vangloriar por isso, porque esse trabalho foi para mim mesmo, não foi para o meu próximo. Então, se foi para mim mesmo, não era mais do que a minha obrigação. Ao contrário, faz a vergonha. Alguém que trabalhou tanto, que se esforçou tanto, não conseguir enxergar a dor daquele que não tem nada. Aquele que muito for dado, muito será cobrado. Além disso, existe um outro lado, talvez um dos que nós tenhamos mais contato hoje em dia, que é a corrupção. Quantas vezes o trabalho, a busca excessiva pela acumulação não faz com que nós caiamos na tentação da corrupção. E essa corrupção vai acontecer em vários níveis. Eu posso estar desviando milhões da educação, da saúde, como eu posso estar também utilizando indevidamente o transporte, que é apenas para ser utilizado enquanto trabalho. Quando eu acabo cometendo pequenos deslizes, mas que são repetidos durante todos os dias, todos os anos. Quando uma pequena proposta de ter um pouquinho a mais pode comprometer o meu bem-estar. Quantas pessoas hoje não estão respondendo por crimes que elas poderiam ter se esquivado com um simples não? Mas a cobiça, o desejo material, fala mais alto algumas vezes, justamente porque nós queremos acumular demais. Acumular tanto que é tão perecível. Nada que iremos levar para o outro plano. Nada que vá comprar um pedaço de terra no céu. Nada que vá nos assegurar uma casinha na colônia Nosso Lar. Lá é bônus hora, trabalho em favor do próximo. Não é real, não é dólar, não é euro. Não é nada disso. Além disso, meus irmãos, hoje em dia nós vivemos, além da questão do consumismo, nós vivemos um problema muito semelhante, apesar de ser o oposto, que é o problema do desapego excessivo. Se por um lado nós consumimos muito, nós acabamos nos tornando muito desapegados. Eu costumo dizer que o capitalismo é um sistema que faz com que nos sintamos especiais, para logo em seguida demonstrar que de especial nós não temos nada. A gente se esforça muito, luta muito, acumula muito, mas aí de repente, o que é que nós temos em mão? Nada. Quantas fortunas não desaparecem do dia para a noite? Uma simples queda na bolsa de valores, nunca entendi isso. Mas eu sei que quando os números caem, fica todo mundo doido. Porque eles não estão trabalhando com matéria viva, eles estão trabalhando com especulações. Aquilo que poderá um dia valer alguma coisa acaba não valendo nada. E aí, esse desapego criado pelo capitalismo, criado por esse consumismo exagerado, ele vem trazer reflexos na nossa vida. É o hábito de nos tornarmos desapegados a tudo. E esse desapegado a tudo vai se estender, inclusive, para as nossas relações pessoais. Nós nos tornamos desapegados com a nossa saúde, tornamos desapegados com o olhar ao próximo. Quantas vezes alguém do nosso ambiente familiar que mora na nossa casa, que divide a mesma mesa no almoço, que dorme sobre o mesmo teto, está passando por um problema, está aflito, e nós não temos tempo, paciência ou disposição para olhar para a dor daquela pessoa. Isso era o que deveria ser o centro das nossas atenções, e não a matéria perecível, sujeita à destruição.
temos que lembrar das palavras de Jesus, quando ele disse: olhai as aves no céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e no entanto, vosso Pai Celeste as alimenta. Com essas palavras, Jesus não quis nos chamar à inércia. Ele não quis dizer para ficarmos simplesmente de braços cruzados, acomodados, esperando que as coisas aconteçam. Mas ele quis dizer que nós devemos voltar, direcionar os nossos esforços para aquilo que é necessário, para aquilo que é providencial, para aquilo que vai nos engrandecer. Ora, se eu posso passar tempos e tempos me dedicando a coisas que vão se acabar, por que eu não posso me dedicar ao amor do próximo? Se eu tenho condições físicas de passar 8 horas seguidas trabalhando, quando eu preciso alcançar aquela promoção, por que eu não posso doar 1 hora, pelo menos do meu dia, para trabalhar por alguém? Para ajudar os meus avós, para ajudar um vizinho enfermo que não pode fazer alguma atividade, para ir ao abrigo Amantino Câmara, para visitar a casa de apoio à criança com câncer. Quantas horas nós não desperdiçamos quando poderíamos estar direcionando nossas forças para algo que é importante? Mas eu vou reiterar, não é uma condenação à procura do bem-estar. Todos nós devemos sim procurar o nosso bem-estar, porque se temos a inteligência, se Deus nos deu forças físicas e intelectuais, é porque nós devemos utilizá-la em nosso proveito e em proveito do próximo. Nós precisamos aprender a encontrar o equilíbrio entre o supérfluo e o necessário. E todos nós temos a consciência daquilo que é supérfluo. Quando eu estava falando alguns exemplos, eu vi muitas pessoas balançando a cabeça, assim como quem diz: eu faço isso. E eu falo os meus próprios exemplos, não achem que eu estou isento dessa responsabilidade. Nós todos temos consciência daquilo que podemos fazer. Temos consciência do tempo que nós temos e de como administrá-lo melhor. Então, vamos começar a combater esse acúmulo excessivo. Vamos deixar de ser aqueles depósitos de rancores, de mágoas, de cobiça, de avareza, de desejo de vingança. E vamos também deixar de ser depósitos de coisas materiais que não usamos, mas que podem ser direcionadas ao próximo. E vamos começar a compreender a destruição como algo necessário. Vamos lembrar da destruição sempre que der vontade de prejudicar o próximo. Destrua esse sentimento. E procure lembrar da conservação quando tivermos vontade de fazer o bem. Conserve esse sentimento. Vamos realizar a verdadeira reforma íntima. Vamos trabalhar em prol do nosso engrandecimento espiritual. Vamos trabalhar para socorrer aqueles que estão necessitados das mais variadas formas de amparo. Tem gente que precisa de alimento, tem gente que precisa de roupa, mas tem gente que só precisa de um ombro amigo, de 5 ou 10 minutos de atenção. Tem gente que só precisa que se sinta querida. Algumas pessoas esperam apenas um sorriso e um bom dia, e nós nos negamos. Então, meus irmãos, quando nós começarmos a entender verdadeiramente a conservação e a destruição, o nosso planeta vai conseguir produzir e atender a demanda de todos. Porque nessa cadeia onde tanto se perde, vai deixar de haver o desperdício, vai começar a haver o reaproveitamento, vai deixar de haver o egoísmo e vai haver a partilha, como foi pregada por Jesus. E para finalizar, eu gostaria apenas de ler um trecho citado por Bezerra de Menezes, que cabe como uma luva na lei de destruição e na lei de conservação, onde ele diz o seguinte: o mundo está repleto de ouro, ouro no solo, ouro no mar,
ouro nos cofres, mas o ouro não resolve o problema da miséria. O mundo está repleto de espaço. Espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço nos campos. Mas o espaço não resolve o problema da cobiça. O mundo está repleto de cultura. Cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião. Mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias. Teorias nas ciências, teoria nas escolas filosóficas, teoria nas religiões. Mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações. Organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais. Mas as organizações não resolvem o problema do crime. Qual seria, pois, a solução para o problema dessas coisas? Para extinguir a chaga da ignorância, que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça, que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo, que promove a guerra, para anular o verme do desespero, que promove a loucura, e para remover o charco do crime, que carreia o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração. Boas reflexões a todos.